A narrativa em torno da Ethereum, acho que principalmente por conta da Shanghai, cresceu muito nos últimos meses, e isso também chamou não só a atenção dos investidores, como também chamou muita atenção do regulador, né? Por conta disso, a gente está vivenciando aí um grande aumento do escrutínio regulatório lá nos Estados Unidos, principalmente com a SEC iniciando um movimento de crackdown de produtos de staking de Ether no país, multando a Kraken em 30 milhões de dólares e fazendo com que ela encerrasse esse oferecimento do produto de staking para os seus clientes, tá? Principalmente aí por conta da questão de oferecer um valor mobiliário não registrado e, de certa forma, trazer um pouco de insegurança, digamos assim, para os seus clientes, né? A discussão está ganhando cada vez mais força, a Coinbase já se posicionou contra a medida tomada pela SEC, inclusive eles já soltaram até esse texto explicativo que traz um pouco mais dessa visão em relação ao staking e prova, de certa forma, que ele não é um valor mobiliário, seguindo até mesmo a linha de raciocínio que a própria SEC propõe com o Howey Test, né? Então, provavelmente nas próximas semanas a gente vai continuar vendo uma grande discussão em torno disso, né? E como se a pressão em cima do staking já não fosse suficiente para o mercado como um todo, a SEC também foi para cima da Paxos, tá? A Paxos é uma empresa de, digamos assim, acho que infraestrutura para o mercado cripto, acho que talvez essa seja uma das melhores definições, e ela é responsável por emitir e fazer a gestão de algumas stablecoins, como por exemplo o Binance USD, a stablecoin lá da Binance, né? E aí a SEC acabou multando a Paxos justamente por não fazer uma gestão adequada do Binance USD, pensando muito mais na perspectiva de que hoje 70% de todos os Binance USD estão dentro da rede Ethereum e 30% deles passaram por um processo de bridge através de um contrato inteligente e estão lá dentro da Binance Smart Chain, né? Justamente por conta disso, a SEC vem com o discurso de que a Paxos não tem a licença para emitir ativo lá dentro da Binance Chain e, de certa forma, né, esses tokens sintéticos que foram emitidos dentro da Binance Chain através de um contrato inteligente podem ou não ter lastro. Então acaba caindo um pouco mais na discussão em relação a isso, mas é uma briga também que deve durar bastante tempo, tá? Acho que por conta disso, a Paxos vai parar de emitir novas unidades de Binance USD e vai oferecer esse serviço de resgate, né, do Binance USD contra o dólar dentro de sua plataforma para os clientes até fevereiro do ano que vem. Então, aí mais um motivo de preocupação para o mercado no curto prazo. O que é importante a gente ver nessa parte regulatória, principalmente olhando lá para os Estados Unidos com a SEC? A SEC ela é o equivalente à CVM aqui no Brasil, é que ela regula todo o mercado de securities nos Estados Unidos. Securities seria o que aqui no Brasil a gente chama de valor mobiliário, tá? O que acontece? A SEC, desde que você mudou o presidente, hoje é o Gary Gensler, ela tem adotado uma postura com uma mão de ferro muito grande no mercado. E embora ela esteja, a priori, executando exatamente o mandato dela, ou seja, não acho que ela está fazendo assim nada fora do mandato dela, ela está aplicando a regra de security de valor mobiliário muito ao pé da letra. Aí você vai perguntar, pô, mas não é isso que a regulação tem que fazer? Só que sempre que você tem uma tecnologia nova, você tem que ter algum tipo de critério do regulador para aplicar uma regulação que foi feita para uma tecnologia antiga para essa tecnologia nova. Porque você aplica não necessariamente todas as funcionalidades novas, as capacidades dessa tecnologia nova vão estar exatamente cobertas pela regulação antiga. Então, o que acontece? Se você vai muito forte nisso aí, você pode ter uma inibição da inovação e do desenvolvimento dessa tecnologia. É a mesma coisa de pensar, se quando começou a surgir lá a internet, você viesse um regulador de comunicações lá nos Estados Unidos e falasse, isso aqui não pode, tem que ser papel impresso, você não teria todas as evoluções que tiveram. Então, a maior parte das críticas em relação à SEC são nesse sentido. Outra coisa importante é que toda essa regulação de valor mobiliário e de security é uma regulação muito antiga. O marco dessa regulação foi feito em 1933 com o Security Act lá nos Estados Unidos como resposta à crise de 29.
Depois você tem o Howey Test, que é um teste que veio, na verdade, de uma jurisprudência de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tem vários testes que você faz para dizer se um ativo é um valor imobiliário, é um security ou não. Isso é de 1940 e poucos. Ou seja, embora essa regulação tenha evoluído alguma coisa ao longo do tempo, ela ainda é uma regulação que foi fundamentalmente feita para o mundo analógico. Numa tecnologia digital, global e distribuída como DLT, como blockchain, como cripto, é necessário que você tenha uma flexibilidade não da regulação, mas do regulador para você criar a regulação nova que permita que essa tecnologia se desenvolva de forma segura e sem prejudicar o usuário, tá? Então, as maiores críticas à SEC são assim: a regra de security da SEC não é exatamente igual à do Brasil aqui na CVM, tem algumas diferenças, mas de qualquer maneira, os Estados Unidos ainda é o maior mercado financeiro do mundo, então o que acontece lá é muito importante de acompanhar. É muito interessante, para terminar essa parte, o ZD, que dentro da própria SEC você tem divergências. Tá? Você tem uma SEC Commissioner, que é a Hyde Peace, que ela é muito contrária a isso, a esse tipo de atuação que a SEC tem feito, e justamente trazendo que, olha, gente, a gente tem que criar uma regulação nova que consiga comportar essa tecnologia. Aqui no Brasil, a gente está com a CVM, tanto a CVM como o Banco Central, como uma coisa muito boa para o mercado, todos eles entendem a tecnologia, tem coisas que a regulação tem que evoluir, já vai ter uma nova, está tendo uma nova evolução da regra brasileira de valores imobiliários que começou a entrar em vigor esse ano. Então, assim, a gente está num caminho muito bom aqui no Brasil, mas de qualquer maneira, tem que observar o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o que impacta mais o mercado. Na parte de stablecoins, particularmente, tinha uma expectativa muito grande que a gente tivesse uma regulação, pelo menos para stablecoins nos Estados Unidos esse ano. Com esse Congresso novo lá muito dividido, as pessoas estão um pouquinho mais pessimistas a respeito disso, de você vai ter ou não algum tipo de claridade na regulação com o stablecoin lá, justamente para você evitar que aconteçam essas coisas que aconteceram com o Pax, com a Paxos ontem, tá? E o que o mercado bate muito na SEC? É que assim, cara, olha só, me diz o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Me dá um pouquinho mais de claridade. E não você espera fazer alguma coisa aqui e aí vai, pô, me multa e entra com uma stop order para impedir o que eu estou fazendo. Então, assim, a SEC fala, não, basta você vir aqui e fazer uma consulta. Não é tão simples assim. Então, assim, está acontecendo um cabo de guerra entre a indústria e o regulador, que é a SEC. Lá nos Estados Unidos, a turma vai para o processo mesmo, então a própria Paxos já falou que vai para litígio, a Coinbase, com esse artigo de ontem, falou, estou muito seguro no que eu estou fazendo, e se precisar eu vou para o litígio também. Então, assim, isso vai ser muito importante agora no mercado, nos próximos meses e nesse ano, principalmente pós o que aconteceu ano passado.